Olá pessoal, tudo bem? No capítulo 6 do livro que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, nós vamos retratar sobre o Evangelho de Marcos. Marcos retrata Jesus como o servo divino, Mateus retrata Jesus como rei e Marcos retrata Jesus como um servo. O Evangelho de Marcos ele tem um público-alvo diferente do Evangelho de Mateus. Mateus escrevia aos judeus convertidos ao cristianismo. Já Marcos escreve o seu evangelho aos cristãos romanos, ou seja, Marcos escreve a gentios, aqueles que não eram judeus, que não entendiam os costumes judaicos. Então, Marcos ele vai trazer uma preocupação de explicar os costumes. Por que Jesus lavou os pés dos apóstolos, por exemplo? Marcos vai dar um detalhamento maior desse episódio, de outros também, que Mateus, por exemplo, não dá. Além disso, Marcos procura não citar muito o Antigo Testamento. Na verdade, Marcos só faz uma citação do Antigo Testamento, justamente porque os gentios eles não conheciam ou não conhecem, né, as escrituras do Antigo Testamento. Além disso, Marcos escreve o seu evangelho baseado no que ele ouvia nas pregações do apóstolo Pedro em Roma e em outras cidades onde Marcos o acompanhava. No primeiro momento, no capítulo 1, Marcos ele vai descrever quem era Jesus. Do capítulo 1 ao capítulo 8, Marcos ele vai falar sobre as palavras de Jesus, mas principalmente sobre os atos iniciais de Jesus, os seus milagres, por exemplo. No terceiro ponto, Marcos vai destacar a jornada do servo até a cruz, que está nos capítulos do capítulo 8 ao capítulo 10. Depois Marcos vai relatar sobre o ministério e a morte do servo, capítulos 11 ao 15, e no capítulo 16 Marcos relata sobre a ressurreição de Jesus, o vivo e vitorioso servo. Sobre a mensagem que Jesus prega, Marcos ele não relata genealogias ou histórias da infância de Jesus. Não importa muito para Marcos o que se passou com Jesus antes do seu ministério, porque Marcos escreve, ele tem um estilo literário romano, grego, né, que é um estilo literário de mais ação. Então o que importa para Marcos é passar o que efetivamente Jesus fez, né, os milagres que Jesus operou. Então Marcos destaca que Jesus é um servo, filho de Deus, e a questão da servidão era algo muito comum naquela época. Marcos, como eu disse, ele busca focar, né, no poder e na autoridade que Jesus transmitia através dos seus milagres, e ele foca muito pouco nos ensinamentos de Jesus. O foco de Marcos é justamente mostrar para os romanos que Jesus ele veio como servo, mas ele veio demonstrando poderes. E isso era muito importante para o público para o qual Marcos escreveu seu evangelho. Marcos também procura destacar a humanidade de Jesus. Ele é o único dos evangelistas que cita que Jesus foi um filho de carpinteiro, consequentemente também um carpinteiro, né? Ou seja, Marcos relata a profissão que Jesus tinha, ou seja, Marcos vai dizer que Jesus trabalhou. Jesus foi tão 100% homem e 100% Deus, que na sua humanidade Jesus teve que trabalhar também. Além disso, Marcos vai mencionar sobre as emoções que Jesus sentia, né? Jesus sentiu raiva, Jesus sentia medo, Jesus sentiu angústia, a ponto de chorar lágrimas como sangue, como relata em seu evangelho. Marcos procura mencionar essa humanidade que Jesus tinha. Jesus, ao mesmo tempo em que ele era servo, ele era muito humano, mas ao mesmo tempo ele também era Deus, porque ele tinha poder e autoridade sobre anjos, demônios, doenças, enfermidades, enfim. O evangelho de Marcos é um evangelho de ação, é um evangelho prático, é o menor dos evangelhos e é um evangelho onde ele vai direto ao ponto. E é isso, esse é um breve resumo sobre o capítulo 6, sobre como o evangelho de Marcos é definido. Marcos define Jesus como um servo,
mas um servo que era Deus, um servo que é Deus, Jesus Cristo. E no próximo vídeo nós vamos trazer o capítulo 7, que vai falar de Lucas, como Lucas escreveu o Evangelho, como nós podemos observar o Evangelho através dos óculos de Lucas. Até mais. Tchau, tchau.